Roberto, quando você começa a escrever agora, pegou a caneta, para saber o que é crônica e o que é canção, é fácil ou é só depois de pronto? Tem que ter humildade de deixar o verso te pegar pela mão e te levar para o lugar certo, né? Tem que tirar um pouco o ego do autor e do escritor, assim, e confiar muito no texto. O texto acaba achando o seu caminho, seja na música ou na literatura, né? Eu acho que, assim, em termos de poesia, matematicamente se pode musicar qualquer verso, mas tem alguns versos para os quais, por mais que tu coloque uma melodia, eles não são enriquecidos de significado, né? Nesse caso, eu acho que são textos para ficar no papel. Tem outros que uma melodia enriquece de significados, aí eu acho que deve virar música. Agora eu me pergunto, o que é esse tal de enriquecer de significado? Isso eu acho que é uma decisão só o autor pode saber se a melodia enriqueceu ou não. Então, no fim, é uma questão de escolha mesmo do autor, ou deixar aquilo no papel, ou deixar na música. Mas tem alguns versos que eu vejo que navegam bem por esses dois mundos. Na experiência de lançar agora o Insulário 6 Segundos de Atenção, eu vi isso na prática. Tem músicas que nasceram de textos, assim como tem textos que foram inspirados em canções. Então tem algumas coisas que podem ser expressas pelos dois meios. Agora, para começar a escrever, o pontapé inicial teve que vir com o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E todo o resto, quando você olha para trás hoje, aquela primeira experiência escrevendo, falando do Grêmio e os outros livros, como é que você faz uma análise da sequência? Bom, na minha vida pessoal, a palavra escrita é anterior à palavra cantada. Eu escrevo há mais tempo do que eu canto, né? Mas claro que as pessoas me conhecem mais antes como um músico, né? Então esse primeiro livro, que era de uma coleção infanto-juvenil falando sobre futebol, foi muito importante para mim, apesar de ser o menos autoral dos livros, porque ele quebrou o gelo o receio de ver minhas coisas publicadas, né? Então nesse sentido é muito importante. A sequência foi primeiro com uma biografia, para ser sincero, em duas partes, para ser sincero, Mapas do Acaso. Depois 2 livros de crônicas que tiveram a primeira versão no blog, que eu mantenho, que é muito importante também. Claro que a linguagem do blog é bem diferente da do livro, então do texto do blog para o livro eu reescrevo, edito muito, porque são mídias bem diferentes, né? Mas no fundo é um diálogo com o pessoal que me acompanha e é engraçado que eu cheguei no mundo da crônica sem me dar conta que eu estava escrevendo crônica, né? Eu nunca fui um leitor muito assíduo de crônica e de tantas pessoas observarem, pô, tem um cronista bacana, eu me dei conta que de fato é aquilo ali que eu escrevia. E estou muito feliz, o 6 Segundos de Atenção é o segundo livro de crônicas que tiveram a primeira versão no blog. O primeiro deles foi o Nas Entrelinhas do Horizonte.